Hoje em dia, é fácil demais encontrar a localização de qualquer coisa na face da Terra. Difícil mesmo é encontrar as coisas que estão no fundo do mar. Sério, galera, se você acha que o espaço e o universo são lugares que o homem ainda não explorou, sinto em dizer que você está totalmente enganado. Pois segundo os cientistas, o homem tem mais conhecimento sobre a Lua do que o fundo do mar. Nas últimas décadas, o homem tem explorado ainda mais o fundo dos mares, e com isso, eles têm encontrado coisas tão bizarras que ninguém poderia imaginar em ver. E é exatamente isso que você vai ver nesse vídeo, porque hoje você vai conhecer as coisas mais bizarras encontradas no fundo do mar. Megalodon, Kraken, Hydra, monstros dos mares e dezenas de outras criaturas marítimas caíram nos mitos e lendas da humanidade. Porém, por mais louco e bizarro que pareça ser, não é nada impossível que criaturas bizarras como essas estejam mergulhando no fundo dos mares. Atualmente, a ciência só tem conhecimentos de 10% dos fundos marítimos. São tantas coisas absurdas que o homem ainda tem para descobrir que isso nos deixa assustados com o que pode ter debaixo dos mares. A gente sabe que é super difícil explorar o mar completamente, mas em compensação, você pode deixar o seu like no vídeo, então perca apenas 2 segundos da sua vida e deixa o like aqui embaixo, que isso vai ajudar muito o meu trabalho no YouTube. Beleza, agora que você já tem noção da imensidão do mar e já deixou o like, vem comigo que eu vou te mostrar as coisas mais absurdas que foram encontradas no fundo do mar. Anomalia do Mar Báltico, nave espacial. Em julho de 2011, uma equipe de exploração subterrânea encontrou um imenso objeto de 60 metros. Esse objeto recebeu o título de Anomalia do Mar Báltico. A princípio, muitos alegaram que isso foi um fenômeno causado pela natureza. Porém, é bem difícil que ele tenha sido formado normalmente, pois esse objeto apresenta características muito semelhantes a rampas, escadas e outras estruturas que não poderiam ser formadas pela natureza. Então, já que isso não foi formado naturalmente, como será que ele se originou e chegou ao fundo do mar? Bom, várias pessoas teorizam e afirmam que isso se trata de um objeto não identificado, ou seja, uma nave espacial alienígena. Segundo esses mesmos teóricos, essa possível nave espacial veio em algum momento para o nosso planeta, só que por algum motivo ela acabou afundando no mar, mas infelizmente até os dias de hoje nada foi confirmado em relação à existência desse objeto. Um ano após a descoberta dessa anomalia, os próprios exploradores que o haviam encontrado foram até lá novamente para fazer estudos sobre o objeto e tentar desvendar a verdadeira origem. Mas quando eles chegaram próximo à anomalia, todos os aparelhos de estudos não funcionavam perto dela. E para conseguir usar, eles tinham que se afastar uns 200 metros até que esse aparelho começasse a funcionar. Esse relato dá a entender que só de chegar perto da anomalia, os aparelhos de estudos tiveram algum tipo de curto-circuito que impossibilitou a análise. Enfim, essa história dos aparelhos não funcionarem foi um relato dos próprios exploradores, só que muitos preferem não acreditar em suas palavras e dizem que tudo isso é balela. Agora quero saber a sua opinião. Comenta aqui abaixo o que você acha sobre essa anomalia. Será que realmente é uma nave espacial de alienígenas? Tubarão duende. Em 1898 foi encontrada a espécie de um dos tubarões mais raros de toda a história, o tubarão duende. Essa é uma das criaturas aquáticas mais esquisitas que existem no mundo. Com um nariz gigante e dentes que parecem pregos, o tubarão duende pode chegar até 5,5 metros de comprimento, um tamanho tão grande que ultrapassa a altura de 2 pessoas juntas. Infelizmente, essa espécie é muito rara e beira a extinção, sendo que o último registro dessa espécie foi no México, no ano de 2014, quando foi puxado numa rede de 600 metros junto de vários camarões. Para nossa sorte ou azar, foi encontrado um tubarão dessa espécie no Rio Grande do Sul, no ano de 2011. Isso significa que pode haver alguns tubarões doentes circulando aqui pelo nosso país. Imagina só, você sair para pescar e puxar um tubarãozinho desses. Certamente o almoço já estaria ganho. Tubarão cobra. Seguindo a lista de tubarões absurdos, nós temos o tubarão cobra, que parece uma combinação de serpente e tubarão. O tubarão cobra é uma das criaturas mais antigas que foram encontradas vivas nos dias de hoje. Já foram encontrados fósseis desse animal
com cerca de 800 milhões de anos. Há um tempo atrás, essa espécie era considerada extinta pelos cientistas, porém, não dá para afirmar uma coisa dessas quando o assunto são animais aquáticos, pois em 2014, um grupo de cientistas encontraram acidentalmente uma espécie de tubarão-cobra que estava nadando numa profundidade de mais de 700 metros. Até então, não foi noticiado mais nenhuma evidência de um tubarão-cobra, mas isso já é algo esperado, pois já que ele vive em profundidade abaixo de 1000 metros, é super raro encontrar tubarões dessa espécie. Avião com esqueletos. No fundo do mar, qualquer tipo de artefato ou criatura pode ser encontrada, inclusive até mesmo corpos dentro de um avião. E é exatamente isso que dois amigos encontraram durante uma exploração pelo fundo do mar, onde nessa exploração eles encontraram um avião com o piloto e o copiloto. Porém, os dois já não estavam mais em condições de seguir viagem. Não se sabe ao certo quem são as vítimas desse incidente. O curioso disso tudo é que apesar do avião estar todo velho e caindo aos pedaços, ele ainda estava em posição de decolar, com as rodinhas no chão. Por esse motivo, será que o piloto ainda tentou aterrissar em terra firme, mas não conseguiu e caiu debaixo do mar? Lula Magna Pina. Se você acredita em alienígenas ou seres extraterrestres, talvez se confunda e pense que essa lula seja um desses seres, pois a aparência dessa criatura é totalmente diferente dos demais. O tamanho dessa lula pode chegar até os incríveis 8 metros de comprimento, sendo que seus tentáculos são enormes comparado aos de sua espécie. Não é de hoje que essa criatura é encontrada pelos humanos, pois seu primeiro registro ocorreu lá no ano de 1907. Porém, a primeira imagem gravada só veio ao ano de 1988, na costa norte do Brasil. Um dos motivos dessa lula ser tão raro é pelo fato de que ela circula os mares numa profundidade de mais de 4.000 metros. Essa criatura é tão rara que os pesquisadores não conseguiram capturar nenhuma espécie viva. Por esse motivo, pouco se sabe sobre esse animal. Alguns cientistas acreditam que essa criatura seja parente de uma espécie que vivia na era dos dinossauros. Caso essa informação seja verídica, esse animal poderá ser um excelente exemplo de fóssil vivo. Port Royal, a cidade submersa. Em 1692, Port Royal era a capital da Jamaica. Por ser a capital do país, você talvez imagine que o lugar seja rico e frequentado pelo povo da mais alta classe. Bom, a cidade até que tinha um dinheirinho, porém seus habitantes eram em grande maioria piratas, donos de jogos de azar e até prostitutas. O lugar era tão impuro que podia ser chamado de covil dos pecadores para alguns. Só que de repente, no dia 7 de junho, um grande terremoto chegou até a cidade. O local, até aquele momento, contava com mais de 10.000 habitantes. Porém, logo no instante que o terremoto chegou, 2.000 pessoas que moravam no local acabaram morrendo instantaneamente. Já os demais habitantes morreram nos dias seguintes devido às consequências das lesões e doenças que o terremoto havia deixado. O terremoto foi tão forte que algumas semanas depois ele simplesmente engoliu a cidade inteira pela água. No fim, Port Royal, que era uma cidade usada para jogos, pirataria e prostituição, se tornou uma cidade submersa. De todas essas coisas absurdas, qual delas você achou mais estranha? Comenta aqui abaixo. Eu peço também que você não saia desse vídeo sem antes se inscrever no canal. Agradeço muito por ter assistido até aqui. Um grande abraço e te espero